Projeto Memórias do Comércio de Ribeirão Preto, 2020 e 2021. HV História de Vida 035, Sandra Brandani Piscinato. Hoje é dia 19 de março de 2021. Então, vamos lá. Sandra, para começar, eu gostaria que você dissesse o seu nome completo, a data de nascimento e o local em que você nasceu. Meu nome completo é Sandra Brandani Piscinato. Eu nasci em 9 de dezembro de 1960, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Ah, legal. E qual é o nome do seu pai e da sua mãe? O nome do meu pai, Silvio Brandani, já falecido. Sofia Neri Brandani, também já falecida. Ah, tá. E os seus avós, você teve contato com eles? Qual que é o nome deles também? E se você conheceu, teve contato com eles? O Giuseppe Brandani, que eu não conheci, que era o pai do meu pai. A Nunziata Brandani, essa eu convivi durante 20 anos. Os avós maternos, não conheci nenhum, que era o Justino Neri e a Maria Neri, que eu não cheguei a conhecê-los. E é esse momento aí que eu tenho aí dos avós, que teve uma participação muito pouco na minha vida. E você sabe por que eles vieram morar em Ribeirão Preto? Ou eles já eram daqui? Ou são imigrantes? Qual que é a origem da sua família? A origem da minha família é italiana, e eles vieram, meus bisavós vieram de navio para o Brasil, né? Que eles vinham no porão realmente trabalhando, e aqui eles começaram a vida, e depois, no momento que havia o café, tudo mais, para o Ribeirão Preto, eles vieram para cá, e a família foi se desenvolvendo toda aqui em Ribeirão Preto. Ah, legal. E o seu pai e a sua mãe, o que eles faziam profissionalmente? O meu pai, ele consertava geladeiras, eram poucos bares, mas o pouco que tinha poucos profissionais na área de conserto de geladeira. Então, ele fez um curso grande em São Paulo e veio para o interior para poder fazer esses serviços. E a minha mãe sempre foi do lar. Ah, legal. E você lembra, assim, quando você nasceu, onde que você morava, o bairro, qual que era, como que era o lugar? Sim, lembro sim. Quando eu nasci em 1960, nós já morávamos, a minha mãe e meu pai já moravam na rua Ceará, 1980, e lá ele tinha o comércio dele, que era consertar geladeiras. Mas em 1958, ele fica com uma jornada dupla. A jornada dupla era: ele fabricava peças de Vespa, né, e de lambreta, que é a época da lambreta, essa é a época, e durante a noite ele consertava as geladeiras, que ele ia para os bares, para os restaurantes, e o meu tio ficava no desenvolvimento das peças da lambreta. Isso em 1958, que ele começa com essa dupla jornada. E essa dupla jornada, ele se dá porque ele já tinha 5 filhos da parte dele mesmo, e ele cria mais 5 primos nossos, e a irmã dele fazia feiras fora de Ribeirão Preto, e ele acabou pegando as crianças para ficarem em casa, e ele foi dando essa criação para elas. Então, ele Legal. fazia uma dupla jornada para poder toda essa criançada comer, né? Sim. E você, então, tem 4 irmãos, é isso? De sangue, Na né? verdade, nós somos em 4 mulheres e um irmão meu. O meu irmão já é falecido no ano de 2012. E as minhas irmãs ainda, todas elas são vivas. E você quer deixar registrado o nome deles aqui na entrevista? Como que eles chamam? Então, vamos lá. Então, a minha irmã mais velha, que é a Sueli, que ela nasceu em 1949, é Sueli Brandani Bertagnoli. O meu irmão falecido, ele é de 1951, Sérgio Aparecido Brandani. A minha irmã Solange Aparecida Brandani da Silva, essa nasceu em 55.
A Silvia Maria Brandani, que é minha sócia hoje na empresa, ela nasceu em 1959, e eu, Sandra Brandani Piscinato, nasci em 1960. Muito bom. E você sabe como é que seus pais se conheceram em Ribeirão? Como que eles se juntaram? Como que eles se casaram? Na verdade, o meu pai morava na Vila Tibério e a minha mãe também morava na Vila Tibério. Na verdade, assim, quando eles saíam, às vezes, para dar volta na praça, ele acabou conhecendo a minha mãe. Então, porque nessa época era a volta na praça, né? Realmente, eles tinham aquela volta na praça, passeava daquela maneira. Como eles moravam no mesmo bairro, eles acabaram se conhecendo na praça. Ô, Sandra, posso fazer uma pergunta? Caracteriza para a gente o que é a Vila Tibério. Se a gente ouve falar tanto, a gente já esteve lá. Caracteriza para a gente a Vila Tibério, por favor. A Vila Tibério é um bairro muito antigo, na verdade, que eu acho que é o segundo bairro ou o terceiro de Ribeirão Preto. É onde nasceu a sede do Botafogo Futebol Clube, né, que é o Pantera. E lá, na verdade, se foi se desenvolvendo, que veio a USP também, ali próximo da Vila Tibério, que é a mesma linha ali na formação, né? Então, foi um bairro de quando eles saíram da Vila Tibério, eles vieram para os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos era uma plena expansão na onde eles moraram, porque o número 1980, ele está acima da Avenida Saudades, ele está acima da Rua Tamandaré. Então, ele já começa a ser um alto do Campos Elíseos, né? Então, na verdade, ele não é o baixo Campos Elíseos, ele é um alto Campos Elíseos, que é onde eles acabaram se direcionando para uma casa maior e onde veio todo esse pessoal depois de criação, para poder criar em casa maior, né? Que, na verdade, nós tínhamos 3 quartos na casa, do qual, em um quarto, nós dormíamos em 4 irmãs minhas, mais 4 mulheres. Então, a gente dormia em 8 num quarto muito grande. E os meus primos, que foram criados em casa, eram o Sérgio, o Vanderlei e o Gilberto, que ficavam num outro quarto. E meu pai e minha mãe num outro quarto. Às vezes, eu me direcionava a dormir com eles no quarto, para não ter que montar mais uma cama e ter pouco espaço dentro desse quarto, que era grande, porém... E o mais interessante nessa época é que existia uma sapateira. Hoje a gente tem, tipo, 50 pares de sapato no armário, né? E eu me lembro que elas tinham um de salto fino para passear, uma havaiana para usar em casa e um chinelo mais tranquilinho para que elas pudessem se movimentar dentro, para ir numa casa de uma tia e tudo mais. Mas o sapatinho de salto fino era aquele para sair. Então, para caber nessa sapateira, que eu me recordo, que eu, na verdade, era muito criança, então eu usava só a havaianinha para lá e para cá realmente, elas tinham a sapateira, uma sapateira pequena que no máximo cabia 30 pares de sapato. E nós éramos em 8 nesse quarto para caber todos esses sapatos nessa sapateira. Essa é uma coisa assim que eu estou falando, que é uma coisa que me gravou muito, porque uma outra coisa que a gente fazia para ter economia em casa era lavar os pés com sabão e escovinha, aquela escovinha redondinha, e da coxa para cima a gente tomava banho de sabonete, para assim não gastar muito. Então, era uma coisa muito interessante. Quem é dessa época, eu acho que viveu também esse momento de desafio do banho. E à medida que a gente tomava o banho, a gente fechava a torneira, né? Se ensaboava inteiro, que é o correto, não deixar a água correndo, para depois entrar e se enxaguar. Sim. E Sandra, você já nasceu nessa casa maior, né? Da Rua Ceará, né? Sim, eu já nasci na casa da Rua Ceará. Já nasci, que eu nasci em 1960, e eles mudaram para os Campos Elíseos em 1951, 52. Então, eu já nasci na casa nova, eu já nasci com televisor em casa, eu já nasci com telefone em casa. Então, eu tinha vários privilégios já quando eu nasci, que todas as minhas irmãs no passado não tiveram. Então,
eu fui uma privilegiada dos anos 60, com um pai muito trabalhador e que conseguiu fazer todo esse processo de inovação nas nossas vidas, né? Ah, legal. E como é que era essa sua casa, a rua, o seu bairro? Como é que era o ambiente lá? Era rua já asfaltada? E o seu pai trabalhava ali, tinha algum barracão para ele mexer com as lambretas? Como que era o local que você morava? Sim, na onde nós morávamos, na Rua Ceará, nós já tínhamos uma casa de alvenaria normal, uma casa com laje, porque parece assim, meu pai tinha uma evolução muito grande mentalmente, ele queria fazer o melhor. Essa casa tinha quintal, a rua era asfaltada, e um quarteirão abaixo, ele tinha onde ele consertava as geladeiras. Ele não dispensou as geladeiras, e até quem ajudava ele nessa época era o Zanotti, né? O pai dos meninos lá do Zanotti, eles eram amigos e os dois consertavam geladeira. E a produção de peças para Lambrevespa e para Vespa era na rua José Bonifácio, 69. Então, ele, na verdade, se deslocava para dois comércios. Pelo período diurno, ele estava na rua José Bonifácio, 69, na fabricação das peças, e durante o período da noite, ele estava arrumando as geladeiras, porque já nessa época de 58, 60, já existia bastante geladeiras no mercado, e realmente ele fazia um trabalho também que ele ia em casa para arrumar as geladeiras. Só quando tinha que colocar um gás a mais, alguma coisa, que essas geladeiras eram transportadas, na verdade, de carroças, né? E vinham até o local desse salão que ele tinha também, que era um galpão. E esse galpão, na época, a gente brincava de desfile de Miss, porque era muito em evidência a Miss, né? Então, 68, 70 era o ano das misses. Então, a gente fazia na rua esse processo de brincar, que a gente pegava os vestidos longos, o sapato da mãe meio grande, porque a gente não tinha salto e nem criança usava salto, a gente fazia esse desfile com passarela. Então, era muito legal, porque tinha uma escada que a gente descia, fazia tudo, tinha pontos, depois a gente ganhava algum sorvete, alguma coisa, a Miss que era da rua. Então, a cada um mês, era uma menina que era a Miss da rua. Então, a gente fazia totalmente esse desfile, que era uma coisa boa. E nessa época também a gente... Quem organizava era a minha irmã, que é a Silvia, que é minha sócia hoje, que ela tem 2 anos de diferença minha, mas ela era muito rueira e tudo ela procurava fazer. Então, ela chamava a molecada para brincar de guerra na rua, né? Ela brincava de esconde-esconde, ela chamava o tabu para a hora que todo mundo quisesse entrar em casa, tinha aqueles tabu que andavam na rua, né? Aqueles homens com aqueles anéis grandes, lembra? Do saco. Aí ela falava assim, todo mundo tem que ir para dentro porque o tabu está chegando. Então, todo mundo entrava. E realmente o tabu passava mesmo. Eu não sei se ela conversava com ele e mandava passar, porque a hora que ela não queria brincar mais, ela punha todo mundo para dentro da casa através do tabu. E ela organizava esse desfile. Então, e ela fazia professora durante o dia. Então, durante o dia, ela pegava uma lousa, punha na calçada, nós todos sentávamos na rua, na sarjeta, e fazia da sarjeta como fala, a gente sentava no asfalto e fazia da sarjeta como se fosse uma carteira. E ela ficava ensinando as coisas para nós, o abecedário, o número, apesar que a gente já ia para a escola, né? Porque eu fui para a escola com 5 anos, naquela época eu fiz jardim e fiz pré, que era uma coisa praticamente inédita, eram poucos que tinham essa oportunidade de estar fazendo, e ela ficava dando aula para nós. Nossa, o motivo dela era ser professora, era querer mandar, até hoje ela gosta assim de mandar o pessoal, de um modo geral, a fazer aquilo ou vir para cá. E nós brincávamos muito sadiamente. Então, tinha mais ou menos, a molecada era muito grande ali, nós brincávamos em torno de umas 20, 30 meninas e meninos misturados também. Mas ela comandava realmente o circo lá, como dizia o outro, né? Já tinha asfalto?
Tinha asfalto, mas os carros praticamente ninguém quase tinha carro, né? Porque o pessoal que entregava o leite, na verdade, eles entregavam de carroças, né? E com aqueles vidros que a gente dava um vidro para ele e ele repunha o outro vidro em casa. E passava algumas peruas, porque a gente não ia nas padarias. A perua passava vendendo uma rosca, um pão de queijo, na verdade, na época nem comíamos, não. Era o sonho, rosca e pão, que ele vendia para a gente na época, e manteiga, porque na nossa casa também não dava para se comprar uma mussarela ou qualquer coisa assim, porque eram muitas pessoas para comer e era mais rendoso a manteiga. Então, a rua era muito pouco, então a gente brincava de esconde-esconde, pique-pega, bolinha de gude na rua, escolinha, fazia o desfile de Miss, e fazia aquela guerra, né? Com bolinha de meia. Então, a gente juntava várias meias velhas, fazia aquele bolinho e brincava de queimada, que é chamado hoje. De primeiro, na minha época, era guerra. Agora é queimada. Então, ficava uma turma de um lado, outra turma de outro, com um risco no meio, e jogando aquela bolinha. Em quem pegasse era queimada e saía fora do jogo. E ganhava quem ficava por último. Eu acho que você também brincou dessa queimada, não brincou, Luiz? Eu brinquei de queimada, mas era com bola. A gente fazia com bola mesmo. Com bola? Não, nós fizemos com bola de meia. E, na verdade, tinha que pedir permissão para os pais para poder pegar as meias mais velhas para juntar e usava mais ou menos uns 20 pares para fazer aquela bolinha. E realmente uma bolinha é uma boa de meia, viu? Porque ela não machuca. Viu, Sandra? E vocês costumavam ir para o centro da cidade sempre, né? O Ribeirão Preto devia ser muito diferente de hoje, né? Vocês iam para a cidade fazer compras? Como que você lembra de Ribeirão dessa época? Ribeirão tinha a Avenida Saudades, que era muito atuante, né? E tinha as lojas lá na Avenida Saudade. Tinha o Bar Galo, que a gente comia lá no Bar Galo. Na verdade, tinha a pizzaria Bambi, né? Que a gente também ia lá. Então, a gente saía de pé, porque não tinha o carro suficiente para todo mundo na época, o carro era 5 lugares só, e tinha uma perua Kombi. Mas para fazer esses passeios, que meu pai achava que dava para todo mundo andar, então a gente ia em fila indiana até a Avenida Saudades, que dava mais ou menos umas 10 quadras, passava para comprar alguns sapatos se fosse necessário, mas o dia da compra era o dia da compra. Quando não era o dia da compra, que a gente ia comer uma pizza, todo mundo saía em fila indiana. Ele pedia que andasse certo, não parasse com os pés tortos, levantasse a cabeça, que o pescoço foi feito para segurar a cabeça e a cabeça erguida. Até hoje eu tenho uma mania de uma cabeça meia... Até parece que a gente é prepotente, mas não é. É a postura que ele nos colocava. E todo mundo que a gente andava arrumava bem as costas, porque quando chegava em casa, aquele que estava com um pouco de costa caída, colocava um pau de vassoura atrás das costas para assistir televisão, durante 1 hora, o que fosse. E o castigo nosso realmente era sentar com o pau de vassoura e ficar com as costas erguidas pelo tempo que ele determinasse, se fizesse alguma coisa errada. Era um bem coronelzinho, sim, assim, italiano, muito bravo. E outra coisa que a gente andava muito, que era o nosso passeio, era sair da Rua Ceará, ir até a Vila Tibério, perto da Via do Café, olha, é longe, né? E nós íamos subindo nas pedras e falando assim nas pedras, 10 quilos, 20 quilos, 6 quilos, 4 quilos, até para passar o tempo para a gente chegar. E aí eu me recordo muito bem que meu tio tinha um bar, e quando a gente chegava nesse bar, a gente esperava tomar um refrigerante, né? Gostoso. Aí ele dava uma douradinha para a gente xingava muito, porque ele vendia Coca-Cola na época, e a gente tinha vontade de tomar Coca-Cola, e ele dava um suspiro para nós, que o suspiro era bem barato. Então a gente falava assim, nossa mãe, a gente andou tudo isso só para comer isso daqui? Ai, esse tio é muito pão duro, né? A gente queria mais coisas, porque o bar tinha repleto de coisas. E aí a gente tinha que voltar tudo de volta, chegava em casa, lavava os pés na entrada de casa, na torneira, antes de entrar em casa.
Quer dizer que a gente vê que várias coisas que a gente fez no passado estão se repetindo hoje, né, com a pandemia. Com a pandemia. Então, a gente entrava, passava, lavava os sapatos, colocava para secar e aí adentrava em casa. Se alguém tinha feito alguma coisa no caminho que não fosse bom, sentava, punha a vassoura atrás dos braços e ficava erguido, esperando até o momento de poder sair. Então, a gente nunca olhou para a parede, nunca parou de comer alguma coisa porque estava de castigo. E uma outra coisa interessante que a gente fazia em casa, a mesa era muito grande, né? Porque, na verdade, nós comíamos em 12 pessoas. Então, todos comiam no mesmo horário. Então, tinha mesa para todo mundo. E aí, a gente comia carne, fritava os bifes, tinha arroz, feijão. Só que enquanto meu pai não pegasse a comida, porque ele era o mais velho, e ele era o que comandava toda a turma. Então, ele tinha que pegar o bife, o arroz, o feijão, e depois cada um de nós, por idade, começava a se servir a comida. E quando terminava, ele comprava muita bolacha, ele comprava suspiro, ele comprava todas as coisas e comprava maçã, porque ele achava interessante que todos nós comêssemos frutas, porque na minha casa é muito acostumada a comer fruta. Então, uma maçã virava 10 pedaços. Então, era bem dividido, porque as maçãs, se todo mundo se recordar, eram as maçãs argentinas. Eram as maçãs grandes e não existiam as nacionais. Então, ele dividia a pera, dividia a maçã, e todos nós comíamos. Então, nós tínhamos de tudo, porém regrados. Tanto é que a obesidade na minha casa não existia, porque era regrado todos os horários para se comer e se andava muito, né? Escola ia de pé, voltava, fazia exercício. Então, quer dizer, tudo era cronometrado e as mais velhas penteavam as mais novas. As mais velhas passavam roupa das mais novas e tudo assim. E era por idade. Então, vamos supor, conforme a idade, um atendia a porta, um limpava banheiro, um atendia telefone, o outro arrumava a cozinha. Então, era bem direcionado o serviço da casa. Ia passando. Cada hora que uma ia casando, que o casamento na minha casa começou em 1965, e já com festa em buffet. Então, quer dizer, que você vê que a evolução do meu pai foi muito legal nessa época, que a gente é acostumada com buffet desde 1965. E eu comecei a ser dama de honra delas em 65, que eu tinha 5 anos. Então, a gente ia naqueles lugares que eu até ficava muito brava, eu falava, mãe, é tudo com palha de arroz os casamentos, né? O chão, né? Das amigas das minhas irmãs. Os nossos todos foram em salão. Mas as amigas das minhas irmãs, elas faziam aquele lanche de mortadela moída, que todo mundo se lembra, né? Quem é do tempo. E os casamentos eram em terreiros, que eles colocavam palha de arroz para não sujar o vestido da noiva e nem sujar os pés. Então, era uma coisa assim interessante. Eu me recordo bem dessa minha infância, que eu fui 10 vezes dama de honra. Até os 15 anos eu fui dama de honra. Então, quer dizer, eles me chamavam, porque eles me achavam engraçadinha, eu era caçulinha, então todo mundo vinha, ela tem vestido longo? Tem. Então quero que ela seja dama de honra, porque era uma outra coisa também, que era caro e difícil de se ter, né? Vestido de dama de honra. Eu tive praticamente 8 vestidos de dama de honra. E é só em 2 casamentos que eu usei o mesmo, porque minha mãe falou, não vamos fazer, porque agora chega de fazer vestido de dama de honra. Então, quer dizer que eu tive todo esse período aí também da minha infância, andando, entrando em igreja, participando, aí a dama de honra tinha que ficar com a roupa, todo mundo correndo, e eu tinha que ficar com aquela roupa até o final da festa. Então, era uma coisa assim, para mim, chata, né? Porque ele era engraçado, o fotógrafo ia tirando foto, mas eram umas fotos que tinham que ser bem feitas, né? Porque era caro para revelar a foto. Então, eles falavam, tem que ficar com o vestido até o final, porque cada hora nós vamos te chamar para alguma foto certinho. Então, eu ficava, enquanto todo mundo corria no casamento, eu ficava sentada de vestido longo. Então, umas coisas assim que recordam e dão saudades, tem hora, né? Sim. E tinha muita festa no bairro, assim, porque esses bairros mais tradicionais tinha quermesse, tinha festa no meio da rua que o povo colocava a mesa.
se lembra de algo assim? Na verdade, lá nos Campos Elíseos não tinha. A gente sempre vinha para o centro. A gente participava da festa italiana, né? Que é aqui no prédio, aqui no centro da cidade. A gente participava de tudo que acontecia no centro da cidade de um modo geral, porque a gente não media esforços, meu pai não media esforços para levar a gente em tudo que acontecia. Então, a gente ia nas procissões, tinha que acompanhava a procissão, ia a missas aos domingos, vinha no centro da cidade, porque ele parava para tomar um chopp no Pinguim enquanto a gente brincava na Praça 15. Então, tinha todo um ritual que a gente circulava. E sempre o centro da cidade foi tudo muito mais barato, né? Então, quando a gente vinha comer uma pipoca ou comer qualquer coisa, o centro da cidade oferecia um bom preço. E a gente, muitas vezes, pela Avenida Saudade também, que comia pizza, e no Bar do Galo, que ele servia refeições, e que a gente também ia lá. Então, a gente ia para o restaurante, ele falava assim, aguarde como eu vou me posicionar. Então, a gente não podia bater as pernas embaixo da mesa, a gente sentava bem tranquilamente, assim, de uma maneira esperando tudo. Ele ensinava como comia com garfo e faca, como usava um guardanapo. Então, a gente vem de uma arrumação de mesa, enxugar a garrafa de café, não comer sem toalha na mesa, sabe? É umas coisas interessantes que você não... hoje, tem pessoas que a gente encontra que ainda praticamente não tem esse processo de educação. Mastigar com boca fechada, ele não admitia que mastigava com boca aberta, não falava com boca cheia. Então, era assim, era uma infância rígida. Não sentava na mesa com boné, não sentava na mesa sem camisa, e nunca nós usamos camisa cavadas, sempre camisa com manga, porque ele falava que a pior coisa era aparecer debaixo do braço, muitas vezes as mulheres que não raspavam, né? E os homens que tinham aqueles cabelos. Ele falava, é muito deselegante que uma pessoa vinha abraçar o outro e sentir pele a pele, principalmente dessa área que dá odor. Então, a gente nem tinha esse tipo de coisa, e toda vez, eu até levo até hoje, na minha casa não senta sem camisa, a gente não senta de boné na mesa, e o celular não vai para a mesa de alimento. Ela tem que ficar dentro de um outro lugar, almoçou depois, você faz o que você quiser com o seu celular. E às vezes eu tenho algumas pessoas que me chamam que eu sou rígida, que não deveria, mas se a gente ficar com o celular na mesa, não faz nenhuma coisa nem outra, e nessa época de pandemia, quanto menos contato a gente tiver com o objeto, é melhor. Então, é um horário que a gente pode conversar um pouco, a gente pode trocar algumas ideias, e quando eu deparo com os outros meus sobrinhos, ô tia, você é muito chata, você é muito antiga. Mas eu prefiro ficar com a minha antiguice normal e reger a minha vida do jeito que está, porque eu criei meus 2 filhos, eles têm uma educação muito gostosa de se lidar, eles gostam do velho, eles gostam da criança, eles gostam do intermediário, eles se dão bem, todos eles, conversam com todos, então, quer dizer, e quando eles vão na casa das pessoas, eu sempre recebo elogios. Olha, Sandra, olha, teu filho está de parabéns, não adentra, tal. E hoje eu venho sucedendo ele dentro do meu mercado e estou ficando muito contente também, porque ele se uniu aos nossos funcionários de uma maneira tão tranquila que ele é um parceiro de todos eles. Então, ele não entra naquela guerra de ser um herdeiro sem fazer nada, e sim um sucessor. Então, ele sabe que uma empresa, as pessoas têm um valor mais baixo de salário, precisam sobreviver 30 dias, e ele tem todo esse entendimento, porque eu pus ele para trabalhar 3 anos, ganhando salário mínimo, comendo de marmita no emprego, porque era caro comprar uma marmita de R$17. Então, ele levava o marmitex de casa, esquentava no micro-ondas, e sentava com todo o pessoal no refeitório. E essa experiência eu tenho gratidão porque ele foi empregado no Savenhago. Então, ele constituiu uma empresa que é séria também no mercado e que tem todas as normas que eu prezo também. Então, foi muito bom. Então, ele, depois de 3 anos, veio trabalhar comigo com todo esse processo já em mente, que a pessoa que ganha R$1.500, ela tem que pagar água, luz, ela tem que comer, muitas vezes ela tem que pagar um aluguel e ela tem que se movimentar. Então, é uma base que a pessoa precisa ter, porque muitas vezes um filho da gente compra uma calça jeans que custa, na verdade, R$500. Ele não tem noção que o mundo aí fora se come com R$500.
durante todo o mês e uma família. Então, eu quis dar esse projeto de vida para ele ter entendimento. Se amanhã ou depois ele não comer nada, não ter o ganho que ele tem hoje, pelo menos ele sabe lidar com o mundo que está aí hoje e que nós não sabemos o que vai virar depois dessa pandemia, um aperto nacional realmente que nós estamos entendendo, porque nós já empobrecemos em média 40%. Ô, Sandra, e na escola? Onde que você estudou e como que foi a escola para você? O que você lembra Eu estudei na escola municipal, no Massaro, né? Que era muito legal, onde eu fiz o meu prézinho, né? E o meu jardim de infância, que existia, eu tenho até hoje os meus bordados que eu fiz lá. E tive um aprendizado muito grande. Então, quando eu fui com 7 anos para a escola, que eu fui para o SESI, eu já estava alfabetizada. E eu sentia que vários amigos meus dentro do SESI tinham muita dificuldades porque eles não tiveram esse jardim nem esse pré. Porque se a gente pegar, foi depois de 66 que as pessoas, de um modo geral, levaram as crianças mais cedo para a escola. Em 60, era pouca oportunidade de levar para a escola nesse momento. Então, eu fui para o SESI, fiz toda a escolaridade no SESI, era muito legal, porque o SESI é uma boa escola e a gente tem todo esse entendimento para isso, para o SESI. E depois desse momento do SESI, eu acabei estudando na escola estadual, onde eu fui para a escola estadual. E essa escola estadual, que foi lá na 13 de maio, né, que eu estudei. Eu estudei lá na 13 de maio, na escola, como chama? Depois eu me recordo dessa escola que eu estudei lá, que agora me fugiu. E depois de lá eu fui para o Tomás Alberto Weiteli, também estudar. E aí lá eu fiz os 3 anos e foi um curso técnico. E aí eu passei numa faculdade fora de Ribeirão Preto, mas meu pai nessa época não deixava a gente estudar fora de Ribeirão Preto. Foi onde eu fui para a UNAERP, e aí onde eu me formei em administração de empresa. E você decidiu pela administração de empresas por causa dos negócios já do seu pai, ou você se identificou com alguma disciplina na escola que tinha a ver com a administração? Você gostava de fazer conta, de matemática, ou dos ensinamentos que levam à administração? Como que você escolheu esse caminho? Na verdade, eu escolhi esse caminho, não foi nem para administração, não. Na verdade, eu ia fazer artes plásticas, porque eu acabo desenhando até um pouco bem, assim, é uma área que eu gosto. E aí o meu cunhado, que era coronel na época, né, do bombeiro, ele falou assim para mim: ô Sandra, artista morre de fome, você vai fazer artes plásticas para quê? É uma área que eu me identifico, eu acho legal. Ele falou: olha, eu acho que está em alta a administração hospitalar. Aí eu fui, no meio do caminho, pensando. Quando eu cheguei na UNAERP, eu falei: sabe de uma coisa? Vou fazer administração hospitalar. Eram poucas pessoas para fazer administração hospitalar, porque ninguém enxergava esse curso. Aí eu entrei, quando eu cheguei em casa, toda feliz, eu falei para o meu pai assim: nossa, pai, vou fazer administração hospitalar. Ele falou assim: não entendo você. Todo mundo aqui é na área comercial e industrial. Qual que é o hospital que você vai administrar que nós não temos médico na família? Aí eu pensei, aí eu fiz o primeiro ano que era propedêutico, no segundo eu mudei para administração de empresa. E aí todo mundo falava assim: Sandra, você ia fazer artes plásticas, você foi para administração hospitalar, e agora? Você vai para administração de empresa? Eu falei: ai, gente, eu vou escutar meu pai, porque ele já se deu bem na vida, então eu vou realmente fazer o que ele está falando mesmo, porque eu tenho que ver quem que sucede bem. E a gente já tinha essa gana, assim, porque todo mundo em casa era empreendedor, tudo, então eu falei: não, então vou fazer sim. Aí eu peguei, fui, me dei muitíssimo bem,
lancei produto, foi um sucesso. Eu lancei o leite em pó, sabor chocolate, na época, e foi muito sucesso, porque foi aquele leite de soja, nem existia no mercado, e nós fizemos esse trabalho de lançar esse leite de soja. Mas como o meu grupo era muito forte lá na UNAERP, né, porque a gente estudava durante o dia, e eram os grandes nomes de Ribeirão Preto, na verdade, que estavam lá estudando comigo, eu tinha uma posição normal e os meninos uma posição muito rica, porque eu tinha Calil, eu tinha Biagi na minha classe, eu tinha todo esse pessoal que já vinha de uma família tradicional, né? E aí nós lançamos um produto fazendo filme, embalagem, etiqueta. Eu fui filmar no Regatas na época, peguei um amigo nosso atleta, pus ele correndo e ele tomava o leite de soja, que ele fazia os exercícios. Então foi uma coisa assim muito legal, porque na verdade era administração e marketing, né? Uma coisa muito boa, viu? Que me deu uma noção muito grande hoje que eu no meu mercado aqui deu fazer as invenções que eu faço na linha de marketing aqui dentro da loja. E aí nosso lançamento de produto foi um sucesso. E quando acabou o lançamento, eu falei para os meninos, olha, vamos servir um jantar para os professores para a gente tirar 10 em tudo, porque assim, pelo menos, eles se encantam mais ainda. E foi realmente, nós fizemos um jantar após, como comemoração de um produto de lançamento, e foi um sucesso mesmo, que depois começou a aparecer os leites de soja realmente no mercado, esses em pó, né? Então, foi uma coisa que nós não patenteamos na época, não fizemos nada, mas o mercado depois supriu para o leite de soja, na falta um pouco de leite no mercado. Então, foi muito legal, e várias crianças que não podem tomar o de vaca, que tomam de soja, ou alguns outros hoje, que são vários renomados, na verdade, né? Ô, Sandra, e aí você fazia faculdade e trabalhava nos negócios do seu pai, ou já começou a trabalhar desde a época da escola? Como que você começou a trabalhar no ramo lá das mobiletes? Na verdade, é assim, o ramo começou em 1958, no ano 70, eles fabricam as bicicletas Brandani, eles têm a fábrica, que é de peças de Lambre-Vespa. Nos anos 70, eles começam a fabricar as bicicletas Brandani, que são 12 modelos, e eles conseguiram fabricar mais de 300 mil bicicletas. Aí, deste momento para frente, começa a vir a Honda e a Yamaha para o Brasil, eles pegam a concessionária Yamaha e tocam também, junto com os negócios. Em 1979, eles abrem uma fábrica, que é a Plasmotécnica, e eles começam a fabricar peças de moto, que é onde eu entro para trabalhar como secretária do meu tio. E as minhas irmãs já trabalham no comércio nessa época. Em seguida, eles começam, nos anos 80, a trazer as NS1, que são as motos motorizadas, porque neste ano também, com o encantamento dessa bicicleta Bike Enduro, que era uma bicicleta reforçada, era uma bicicleta que não tinha solda, ela tinha amortecedor, e mais os outros 12 modelos, ela era feita em termos de cachimbo, essa moto. Então, o quadro dela não era soldado. Então, ela era mais resistente. Nesse período, a Caloi, não contendo o nosso sucesso, veio a Ribeirão Preto e quis comprar. Então, foi vendida para eles a bicicleta, porque eles eram muito grandes, a Monarch e a Caloi. Foi vendida a marca da bicicleta para eles, e nós continuamos tanto no comércio como na indústria. E aí o meu tio foi se direcionando a fabricação, a fazer uma fábrica em Manaus também, para direcionar essas motos que trouxe da China, né? Que nessa época eles já começaram a importação da China com as NS1, que eram motos até 50 cilindradas, que não precisava de carta, e porém ficava nesse mercado as pessoas trabalhando com esse veículo que era bem barato, ao invés de pedalar, porque Ribeirão Preto já tinha nascido o Centro Industrial da Lagoinha, Ribeirão Preto já tinha vários bairros que eram um pouco mais distantes. E quando, em 1979, eu entro na Plasmotécnica para trabalhar, 81,
eu vou para a loja de peça com o meu irmão para fazer Kardex, e é onde eu me formo, né, em 81. Em 82, eu passo fazendo um estágio inteiro dentro do comércio. Em 83, é pedido para que as peças originais separam das peças paralelas, né, porque já existia bastante peças paralelas de moto no mercado, e aí tem que fazer essa divisão de lojas. É onde a gente entra em 1983, eu, o meu pai e a minha irmã, em 83, para essa loja de peças paralelas. Eu sabia um pouco mais do mercado porque eu montava as motos, e na época que eu trabalhei na Plasmotécnica, eu fiquei um pouco mais na área comercial. E a minha irmã sempre se direcionou na área administrativa. Meu pai com meu tio separa a sociedade, ele fica com a indústria, nós ficamos com o comércio. O meu pai se direciona a peixes ornamentais para distribuição no Brasil inteiro. Então, você vê que sempre ele tinha uma função paralela de sempre do que ele fez. E ele fazia casas e salões já desde 1965, mais ou menos. Então, ele comprava imóvel, ele comprava terrenos e fabricava casas, fazia casas para vender e mesmo para alugar. Então, quando ele faleceu em 1986, na verdade, cada um de nós ficamos com, em média, 8 imóveis nessa época, porque ele deixou ainda o comércio atuante da loja, que era de 2 rodas da Yamaha, e eu comecei com a minha irmã nessa loja de peças em 83, e fomos tocando até hoje, nós somos sócios e tocamos essa loja. E como italiano não deixa para trás seu filho homem, né, na verdade, em 1984 ele coloca o meu irmão na sociedade com mais de 50%, distribui 1% para mim e pela minha irmã, e ele fica com os 48%. Quando ele falece, meu pai, em 86, nós continuamos a trabalhar muito na loja. No ano de 2000, a gente compra a participação do meu irmão. Em 2003, nós compramos a participação da minha mãe. E aí tocamos a loja de 2003 até hoje, 2021, eu e a minha irmã, e o meu filho e a minha filha vem sucedendo, vem junto com a gente no mercado de 2 rodas, desde 2015. 2015, depois ele vai para o Savenhago, aí ele volta, em 2018 ele volta agora com a gente, fica, e hoje nós estamos abrindo as filiais, do qual ele toma conta das filiais, e eu fico na parte comercial, na matriz, e a minha irmã fica no administrativo. Então, a gente percorreu todo esse percurso aí, 2 mulheres, que vem da época de 80, nesse ramo de 2 rodas, onde não existia mulher nesse mercado de 2 rodas, né? Sim. Não existia mulheres no mercado de 2 rodas, e até hoje a gente é a minoria realmente das que tocam realmente de frente, porque o meu marido se direciona, ele tem uma fábrica de motopeça, não, desculpa, ele tem uma fábrica de doce, então ele fabrica chocolate e tem, na verdade, toda uma distribuição de chocolates, de balas, confeitos e tudo mais. Então, ele se direciona no ramo dele e eu e a minha irmã direcionamos no nosso. Certo. Ô, Sandra, mas quando você começou a trabalhar, ainda no final da década de 70, né? No final da década de 70. Isso, ainda era uma fábrica também, né? Um ramo, um lugar assim, que a mulher praticamente não tinha entrada, né? Não. E como você lidou com isso, né? A faculdade te deu muita coisa de administração, mas para esse ramo você teve que aprender tudo na lata, lá mesmo, no lugar, né? Conta um pouco. Sim, porque, na verdade, foi assim. O meu trabalho, que a gente tinha que entregar, na verdade, na faculdade, foi feito em cima da plasmotécnica,
que era a peça de moto. Então, para mim desenvolver todo esse trabalho, eu andava no chão da fábrica, eu conhecia todas as peças, eu fazia embalagem para despachar essas mercadorias, para mim ter entendimento de tudo aquilo que eu ia ter uma sabatina na faculdade. Eu direcionava no mundo financeiro deles um pouco, e depois eu ficava em todo o Cardex da empresa também. E, na verdade, eu que lançava tudo no Cardex, a entrada, a saída, e então eu tive um bom conhecimento. Depois, como eu fuçava muito, eu andava de moto já, né, em 78, e eu gostava muito de ver se acontecia algum problema na minha moto, eu fuçava nela, na verdade. E o que acontece? Eu pegava as mini motos, ou as motos de um modo geral, e desmontava. E aí aponto cada peça. Então, hoje, se você me perguntar, cada peça que a motocicleta tem, eu sei te direcionar todas elas. Então, eu sei direcionar um pedal de partida, um motor de partida, uma flange, tudo mais eu sei. Então, quando eu vim para abrir a minha loja, eu fiquei direto no balcão em caixa. E eu estava com um primo meu que tinha conhecimento bastante também, que começou a trabalhar comigo. Então, eu fazia a abertura da porta de ferro da entrada, até a colocação, eu recebia mercadoria, eu colocava nas prateleiras e eu vendia. E nessa época era muito interessante. Por quê? Os mecânicos chegavam, né? Os mecânicos, na verdade, o motociclismo em si, hoje que ele é um pouco mais, vamos dizer assim, não é tão empobrecido, ele já vem numa área nobre, né? Mas naquela época era um cara que tinha um Fusca, vendia para montar a sua oficina. E aí ele comprava a sua motocicleta, que enquanto um Fusca custava 10 mil, a moto custava 500 reais. Então, ele andava com a motocicleta, porque a gasolina nessa época também era cara, e ele fazia andava muito, né, com 1 litro de gasolina. Então, Sandra, ele andava 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. Só um minutinho. Eu vou precisar sair, tá? Mas eu estou Tá, um beijo. adorando. Eu agradeço Tá. imensamente, tá? Espero conhecê-la pessoalmente uma hora, tá bom? Com certeza. Vem em Ribeirão e tome um café comigo. Opa, com certeza. Obrigada. Até Um mais. beijo. Beijo. Mas, Sandra, você entrou no ramo, primeiro, a sua família já tinha comércio, mas era uma indústria, né? Uma indústria, Era indústria. precisa ter uma possibilidade de vender para o Brasil inteiro, né? Como que vocês conseguiram chegar no país todo? Eu lembro dessa bicicleta Brandani. Né? Você lembra, né? A bicicleta era despachada para todo o Brasil, depois a fábrica plasmotécnica também despachava produtos para todo o Brasil, tanto é que em 1983, quando nós montamos a SBS, ela era uma distribuidora de peças para todo o Brasil. Eu vendia no balcão e já despachava mercadoria para todo o Brasil, porque, na verdade, eu era uma ponte de distribuição. Então, eu pegava as peças da fábrica e distribuía no meu comércio para o Brasil todo. Então, já em 1984, eu conhecia praticamente o Brasil todo e a gente vendia para o Brasil todo, porque eu tinha representantes já. Então, eu tive que ter um desenvolvimento muito precoce em tudo que eu fiz nessa época, entre vender no balcão, embalar as mercadorias, através de transportadoras, que era muito difícil você mandar uma mercadoria lá para Fortaleza, lá para os outros lugares, e eu já tinha os vendedores, que era o mesmo da fábrica, que foram transferidos para a minha distribuidora. Então, eu era distribuidora e varejo ao mesmo tempo. E não bastasse isso, eles colocaram barco para mim vender também e motor de popa. Porque eles precisavam pegar uma marca nova, que era a Johnson e a Mercury. Como eles eram distribuidor e Yamaha, eles tinham a loja, a concessionária Yamaha, nós vendíamos barco também, que meu pai pescava muito. Então, a gente tinha um rancho na beira do Rio Pardo, a gente andava, manuseava com os motores de popa para saber ensinar para o pessoal como ligar, como manusear, como tirar uma hélice do motor. Então, toda essa parte também
eu tive esse aprendizado aí, e realmente de tocar aqueles barcos de 5 metros e com o motorzinho na popa dele e acelerando, na verdade, na mão, né? Então, Sim. eu andei tanto com a lancha, que era mínimo, mas eu andava muito com os barcos de motor de popa, para poder falar para as pessoas como elas comprariam um barco de alumínio, como elas se manifestavam, qual que era, por que eles compravam aquele barco, era borda alta, borda baixa, porque, na verdade, cada lugar que você vai, o barco é de uma maneira. Quando você vai no mar, a borda tem que ser muito mais alta. Quando você anda num rio de águas mais paradas, ele pode ser de borda mais baixa. Quando você anda numa correnteza, ele tem que ser uma borda intermediária. Então, tinha todo esse processo e dá o manuseio para eles de como andar num barco. A divisão de pessoas dentro de um barco de 5 metros, para que ele não empine muito a proa. Então, ele não pode empinar, porque senão automaticamente você vai forçar muito o seu motor e você não tem visão de frente, você vai ter que estar olhando sempre ao lado. Então, era tudo isso que a gente realmente praticava para poder estar fazendo a venda do produto. E nessa época, Sandra, não tinha internet no início, né? As duas fábricas, Não, né? Vocês tiveram que montar um plano de comunicação para conseguir chegar lá em Fortaleza, nesses lugares. Era tudo no telefone. Vocês tinham um representante lá. Vocês tiveram que criar um plano, né, para conseguir sim. abranger, né? Inicialmente era o telégrafo, lembra? O telégrafo? Ah, telégrafo. Nós manuseamos o telégrafo, aí veio uma novidade extrema que foi o fax, lembra? Que a gente Eu leio. passava? O fax, Fax, né? E isso daí. E o telefone normal. Então, a gente se comunicava com o telefone e com o fax. E para fazer as coisas de dentro da loja era o mimeógrafo, né? Papéis de Kardex, de coisa, era tudo mimeógrafo que a gente passava, que as escolas até outro dia usavam mimeógrafo, né? Eu Que lembro. era aquele do azulzinho da tinta azul. Você acha que também usou, né? Não sei. E viu, Sandra? E você gostava mais da indústria ou do comércio? Quando você passou da indústria para o comércio, né? Sim, não, eu sou muito apaixonada pelo comércio e pelo que eu faço. Tanto é que eu não meço hora de trabalho nem nada, porque é uma coisa que eu gosto, que eu entendo. Tanto é que a nossa loja hoje ela tem quase 5 mil metros quadrados e nós temos mais 6 filiais. A minha mesa ela sempre foi disposta no meio de loja, então entre os vendedores, entre a seção de peça. E mesmo com esse sucesso que a gente foi tendo, na verdade, essa evolução, eu ainda fico no mesmo lugar. Eu atendo meu público, né, que é o fornecedor, que eu sou compradora da empresa, numa mesa que ela está direcionada dentro da seção de peça. Então, ao mesmo tempo que eu estou sentada na minha mesa, eu vejo a loja inteira, ao mesmo tempo que eu estou lá no estoque, porque é uma loja, na verdade, toda térrea, ela só tem os estoques que são 4 estoques, na verdade, que tem o mezanino, mas o restante ela é toda chão. E nós temos as oficinas que a gente atende com serviços rápidos, que é a troca de óleo, pneu, patim. A gente não opera a moto, a gente atende tudo que é externo da moto. Isso foi uma evolução da loja no ano de 2000, do qual os mecânicos se revoltaram muito, mas eu achei uma evolução muito grande. E eu falei, não, a gente tem que colocar realmente, porque quem compra uma calça gosta de fazer a barra. Então, por que não a pessoa comprar um pneu e já trocar no próprio local sem custo? Então, foi aí que nós lançamos praticamente a troca de pneu, de tudo isso, que foi um lançamento, na verdade, para que as pessoas pudessem fazer no mesmo local sem custo nenhum. Então, de 2000 para cá, já são 21 anos que a gente faz essa troca dentro da loja. E as filiais são serviços, elas vendem as peças e fazem a troca também. Esse enxoval que é externo da moto. E sempre a gente agregou isso copiando das outras pessoas. Eu me recordo que em 1973 o meu irmão ganhou uma viagem da Yamaha para o Japão e as bicicletas Brandani, ela é lançada em 1974 mediante o que eles viram lá fora. Tanto é que nós tínhamos uma bicicleta com amortecedor, nós tínhamos a bicicleta dobrável, nós tínhamos a bicicleta de marcha, nós tínhamos a bicicleta de carga, nós tínhamos a bicicleta a chamada barra forte, né, que os trabalhadores da Antártica usavam muito, né?
eles andavam com a marmitinha pendurada do lado e iam trabalhar de bicicleta, tudo isso a gente se recorda, porque de 84 até a ida da Antártica sair de Ribeirão Preto, nós vendemos muito para esse mundo, que era um mundo empobrecido, na verdade, trabalhadores, do qual não podiam ter carro, e da bicicletas eles migraram para a motocicleta. Então, a gente já atendia, e pelas monaretas, então a gente atendia todo esse público da Antártica, e da Paulista, da Cervejaria Paulista, de todo esse pessoal aí que trabalhavam nas fábricas, né? E que migraram para a motocicleta. É muito legal. Ô, Sandra, e hoje vocês não fabricam mais nada, vocês vendem, né? Vendem, monta da assessoria, retifica quando tem algum problema, né? Sim, nós aqui do comércio fazemos isso. O meu primo, que era filho do Hugo Brandani, que já é falecido há 12 anos, ele deu continuidade na Brand, né, que já não foi mais Brandani, foi Brand. E aí ele fabrica algumas peças de moto que seriam na linha de borracha e ele importa produtos, porque hoje no mercado de duas rodas já é 80% importado, né? Então, ele traz essas mercadorias, revende para todo o Brasil, continua na mesma linha, revendendo para todo o Brasil. Eu acabei fazendo um atacarejo e atendendo muito bem o meu consumidor final. Então, minhas lojas são referência Brasil, pela limpeza, pela organização, pelo número de itens, que nós trabalhamos com 50 mil itens dentro das nossas lojas. Então, as filiais trabalham em torno de 1.500 itens, que é o de reposição até 400 cilindradas, e a matriz trabalha com 50 mil itens. Então, a gente atende moto de 50 cilindradas até 1.800 cilindradas. Então, nós atendemos todos os públicos. Nós vestimos a moto e o motociclista, que é muito importante, porque o motociclista tem que usar os itens de segurança. Uma jaqueta, capacete, luva, uma bota. Então, nós temos toda essa parte que a gente chama Vista-se, né? Que é a nossa boutique dentro da loja também. Sim. E, Sandra, quem são os seus fornecedores? Você compra um monte de coisa importada e do Brasil também? Você compra motos feitas aqui? Como que é? Sim, eu só mexo com as peças. Então, eu compro, como a minha loja é muito antiga no ramo de duas rodas, então eu consegui entrar direto nos fabricantes. Então, uma NGK do Brasil, que só vende para grandes atacadistas, eu estou lá dentro como varejo, um atacarejo também, porque eu sou desde a época dos anos 70, na verdade, dessas fábricas, que eles já tinham essas fábricas na mão para comprar. Eu trabalho direto com a Pirelli, eu trabalho direto com os pneus Michelin, eu trabalho direto com toda a linha que seria a Vasca, uma fábrica nacional no Brasil. Eu trabalho com a Riffel, que hoje ela só traz importado, mas no passado ela comprou a nossa fábrica plasmotécnica de fabricação de lentes, de tudo mais, e hoje ela virou uma Riffel, mas ela não fabrica mais os kits de coroa e pinhão, e sim importa todas as partes de sinaleira, pedal e tudo mais, porque as fábricas no Brasil, igual a Magnetron era uma fábrica muito grande, ela fabricava todas as bobinas de ignição no Brasil. Hoje também ela traz da China e só coloca as etiquetas aqui no Brasil. Eu trabalho com fábricas também de referência, de um modo geral, com GE, com... Então, quer dizer, eu estou direcionada nas fábricas e nos atacadistas, de um modo geral, para comprar. E os importadores, de um modo geral, eu compro de todos eles, seja na linha de roupa e seja na linha de peças. Então, hoje minha loja rege com 80% da linha importada e sendo 20% da linha nacional. Legal. E os consumidores? O seu consumidor ideal, assim, quem vai na sua loja, nas lojas? Na verdade, você está me ouvindo? Estou. Tá. Na verdade, os meus consumidores, eu atendo as oficinas, as lojas de pequeno porte, eu atendo o meu consumidor final, seja ele para o lazer, para o trabalho, que é os motoboys, os motos deliveries, e todo esse pessoal, de um modo geral,
que fazem as entregas hoje, que na nossa pandemia foram os heróis, né? Porque eles chegaram na casa de todo mundo fazendo as entregas, foram as pessoas que não pararam realmente o trabalho, e hoje continuam, mesmo a cidade hoje em lockdown, são eles que trabalham, por isso que a minha oficina está aberta hoje para atendimento rápido, para que eles continuem trabalhando. E eu tenho, acima de 600 cilindradas, as motos grandes que eu atendo, em toda a linha da moto grande, seja em pneu, seja em relação, seja em pastilha, e eu tenho uma oficina separada para essas trocas gratuitas também desse pessoal de 2 rodas acima de 600 cilindradas. Que nós chamamos de motos de lazer. Sim, são motos acima de 30 mil reais, né? Sim. Todas elas, que chegam até 170 mil reais. Então, são motos de grande porte, que hoje é a garupa e é o lazer do brasileiro de um modo geral, porque ela representava 3% de um mercado e hoje ela já chega a 8% de um mercado. Nós, mulheres, que no passado representávamos 13% de andar de moto, hoje nós já estamos em 38%. Quer dizer que o número é muito crescente das meninas de 18 anos que compravam seu carro e hoje, na verdade, a opção é a motocicleta por ser um veículo barato e um meio de transporte que elas não dependem do transporte público. Legal. E na sua vida, fora o trabalho, o que você gosta de fazer? Na verdade, o meu lazer é ir para a chácara no final de semana, jogar água nas minhas plantas, que eu gosto muito, de ficar num jardim por volta de 2 horas. É onde a gente consegue colocar todo o equilíbrio em ordem e estar na segunda-feira de uma maneira muito tranquila. As viagens, para mim, não são essenciais. Viajo porque normal, mas não é para mim um hobby, nem falar que é uma essência que eu tenho que viajar, que eu tenho, não. Para mim não me incomoda. Eu faço minha academia normal. E, de um outro lado, também, eu incluo sempre dentro das associações. Então, eu estou dentro do Lide Mulher, eu estou dentro do Mulheres do Brasil, eu estou dentro da Associação Comercial como a primeira mulher, depois de 113 anos, na diretoria executiva, porque, na verdade, o estatuto dela não promoveria mulheres lá dentro, só quem tivesse passado pelo Conselho Deliberativo por vários itens dentro da Associação Comercial. Então, até esse presente momento, eu sou a única mulher que possa estar dentro da diretoria executiva. Daqui a 2 anos, várias mulheres já entraram em vários setores lá, que automaticamente nós vamos puxar elas para a diretoria executiva, porque é uma sociedade totalmente machista dentro da associação. E esse presidente novo está quebrando todos esses paradigmas que no passado não poderiam. E você tem um filho ou 2? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Sofia, de 30 anos, que trabalha com a minha irmã no financeiro, direcionada com a Silvia. E eu tenho o Luiz Henrique, que ele cuida das filiais e está direcionado também na parte comercial da empresa, que fica um pouco mais direcionado comigo. Então, como a minha irmã é solteira e não tem filhos, eu acabei trazendo meus 2 para a empresa e cada um direciona num setor dentro da empresa para que a gente possa, daqui a alguns anos, poder se dar o luxo de ficar um pouquinho mais em casa. Tá certo. E a gente sempre pergunta aqui, só que eu pulei a ordem, como você conheceu seu marido? Na verdade, eu conheci o meu marido num restaurante, que eu já conhecia ele, mas eu sentei do lado dele e ele perguntou sobre o meu pai. Meu pai tinha falecido em 86. E eu tinha um casamento para se casar em 82, e eu, como eu estava trabalhando e estava começando a ganhar dinheiro, eu falei, não vou casar agora não, porque eu não quero virar dona de casa e sim estar empreendendo no mercado, já que eu fiz administração de empresa. E eu conheci ele nesse restaurante, eu contei um pouquinho que meu pai tinha falecido, ele ficou meio tristonho, porque ele conhecia meu pai, e passado uns dias ele me ligou para a gente poder sair, ele tinha namorada realmente, aí eu comecei a sair com ele. Quando deu 1 ano, meu pai deu 1 ano, nós namoramos, noivamos e casamos, e estamos casados há 33 anos hoje. E ele trabalhava no ramo dele, ele queria que eu fosse direcionar para lá, mas eu já tinha loja com a minha irmã, então realmente eu queria empreender sem estar no mundo familiar mesmo, porque eu já tinha perdido meu pai,
e eu sei que eu não aguentaria alguma outra pessoa por cima da gente, passando algumas coordenadas, ou porque a gente acaba liderando muito bem. Então, como a gente tinha perdido o nosso ombro, né, que seria o meu pai, que era aquele fortalecimento nosso, então realmente a gente foi para tocar a vida sozinha mesmo e arrumar o nosso caminho, foi o que nós fizemos. Então, nós somos empreendedoras hoje no mercado, a gente tem 110 funcionários, ela direciona totalmente na administrativa e eu no comercial. Nós se damos muitíssimo bem, como irmãs e como na área comercial, porque cada uma se direciona fazendo a sua parte dentro da empresa. Então, é uma empresa que ela é leve, saudável e que nós conseguimos fazer um marco dentro do ramo de duas rodas em peças, que é duas mulheres tocando uma empresa desde os anos 80. Muito legal. E qual que é a diferença da matriz para as filiais? Elas são aí em Ribeirão, as filiais também? São todas. Nós fizemos um projeto Abraça Ribeirão. Então, nós fomos em todos os bairros, de modo geral, estamos indo ainda, estamos em fase de expansão, porque a gente vai à região também de Ribeirão Preto, até num quilômetro de 150 quilômetros, nós vamos estar na região. Em Ribeirão Preto ainda nós vamos abrir mais 4 unidades, esse ano ainda. E o ano que vem o projeto está indo para a região. Então, está bem estruturado, a gente está com... não fizemos franquia e sim filiais, porque, na verdade, as franquias para o nosso ramo não dá certo, porque ela existe muitas peças e ela não tem um foco exclusivo, porque nós não importamos as peças, então não tem como eu ter uma marca minha para estar fazendo essas filiais, que talvez seria um projeto futuro também. Porque o Luiz é muito novo ainda e a Sofia, então eles têm toda uma vida pela frente para tocar. E a nossa matriz, ela tem uns 50 mil itens, e essas lojas de bairro, elas têm 1.500 itens para atender até 400 cilindradas. E na nossa matriz, nós atendemos de 50 cilindradas até 1.800 cilindradas, com todos os itens. Sim. E, Sandra, você falou que você tem 150 funcionários, é isso? 110. 110 funcionários. Quando Sim. começou a pandemia o ano passado, o que passou pela sua cabeça? Você falou, e agora? O que você falou? Como eu sou na linha essencial, eu me preocupei sim, porque teve uma queda de 40%, mas o empenho todo da equipe fez com que a gente mantesse todo mundo no seu trabalho, e todos eles se viraram de uma maneira virtualmente, com celulares, com tudo. Então, foi uma maneira que a gente conseguiu sobreviver durante todo o ano de 2020. 2021 começou um pouquinho mais complicado, mas hoje nós estamos em lockdown, mas nós estamos dividindo as turmas para fazer um trabalho interno e eles poderem trabalhar nessa área totalmente virtual e as oficinas trabalhando na troca de peça. Então, é um momento assim de muita reflexão em tudo que a gente vai fazer e tem que dar o passo muito certo para não errar. Você acha que por ser do ramo de motocicleta e as motos continuaram ativas, isso ajudou um pouco a passar pela... Está ajudando, né? Sim, como nós estamos item essencial, realmente ajudou demais, porque eu tenho vários amigos e lá dentro da associação são 5.600 associados e praticamente 90% das pessoas que vendem roupa, sapato, eles estão sofrendo muito com essa pandemia, principalmente porque os hipermercados hoje, eles vendem de tudo. Eles vendem desde um material de limpeza até a vestimenta das pessoas. E muitas vezes, até próprio do nosso ramo, eles acabam vendendo, que é um pneu, uma bateria e tudo mais, os itens específicos da moto, que existe essa troca a cada quilometragem. Então, eu acho que todo mundo está sofrendo um pouco, porque os grandes, na verdade, são essenciais, estão abertos e vem prejudicando muito esse pessoal nosso da linha de roupa, sapato, toda a linha, de um modo geral, né? A classificação é inúmeras, né? Então, realmente, a gente não tem nem como classificar tanto, o tanto que todo mundo vem sofrendo de um modo geral. Sim, legal. E como é que você vê a evolução do seu ramo ao longo do tempo, ou as mudanças dentro do seu ramo?
A moto é uma coisa essencial, né? Vai ser sempre importante. Mas como você viu desde lá, quando você começou, até hoje? Na verdade, é a segunda opção que uma pessoa tem na sua vida, depois de um carro, né? Quando ele já não pode mais ter o carro. É muito triste esse meu ramo, porque a gente sente que o país está muito empobrecido, e quanto mais empobrecido ficar o país, aumenta o número de bicicletas para trabalhadores e aumenta as duas rodas, porque o salário se achata muito e ele não tem condição de manter um carro, porque um carro é 4 pneus, é 4 velas, é 2 faróis, é 2 lanternas, enquanto que uma motocicleta é um farol, é uma lanterna, é 2 pneus, é uma vela. Então, eu fico muito triste realmente se houver essa regressão no nosso país, para que esse número cresça muito nesse momento que seria o trabalhador do dia a dia, porque não é benéfico para ninguém, porque todo mundo vai sofrer com esse processo de ter 40%, 50% do seu salário reduzido, e eu acho que isso é uma corrente do mal e não uma corrente do bem, muitas vezes. A motocicleta, nós entendemos que ela é perigosa, sim, porque o seu corpo está direcionado direto com o asfalto, com uma sarjeta. Então, realmente, a gente pede para todos os motociclistas fazer o uso de segurança. Hoje, a gente tem os protocolos sanitários, que é o álcool gel, que nós temos a máscara, que nós temos distanciamento. E na motocicleta, nós pedimos sempre, faça uso do seu capacete, faça uso da sua luva, faça uso da sua jaqueta, porque a jaqueta vira a sua pele no asfalto, faça uso de uma bota que ela tenha, não um tênis, e sim uma bota que ela tenha uma proteção por uma queda ou por uma pedra, e ela vai te proteger também o seu tornozelo, porque o maior número de acidentados hoje dentro dos hospitais, depois da Covid, realmente são os motociclistas. Isso vem se arrastando já por mais de 10 anos. Sim. E, Sandra, você já falou sobre os projetos futuros, né? O que vocês podem fazer no sentido do negócio, né? E para a sua vida, assim, o que você espera do futuro? Se você tem alguns sonhos, se você quer mudar alguma coisa. Na verdade, hoje eu já começo a fazer um pouco com a parte social, né? Que eu sempre ajudei muito as pessoas, mas a gente se direciona realmente a estar junto com as pessoas, direcionando, doando muito as coisas. Estou dando uma participação para mim da sociedade para a associação comercial, né? Ajudando os outros empresários a poderem, nessa época de pandemia, também fazer uma sobrevivência maior, que foi um ano muito difícil. E nós, dentro da associação, temos que arrumar vários meios para que esse pessoal possa sobreviver. Estou dentro do Mulheres do Brasil, que eu acho interessante, porque a Luísa é uma pessoa de muita inovação. Agora também ela quer vacinar o pessoal até setembro no Brasil, com uma corrente positiva entre empresários, entre o governo estadual, municipal e tudo mais. Eu acho muito positivo isso. E entre as 300 mil mulheres que ela está com 300 mil pessoas hoje dentro do Mulheres do Brasil, dividido em todo o Brasil. A gente tem um projeto que eu gosto muito também, que é um projeto de bonecas que a gente, no final do ano, doa para as crianças de creche, realmente para ela ter um presente de Natal. Para as meninas uma boneca, para o moleque um boneco, né, que é sempre um super-herói, alguma coisa que ele se vivencia no passar dos anos para ele ver que ele pode ser um herói, sim, né? Fazendo com que as crianças tenham motivação para isso. Para as bonecas das meninas, uma bailarina, porque é o sonho de toda mulher, de repente, estar com uma sapatilha, estar num palco. Então, a gente faz esse nosso sonho do projeto, que é para que elas possam sonhar para o futuro. E também voltar às minhas pinturas, da verdade, e ter um pouquinho mais de espaço para mim ficar um pouco em casa, porque durante esses 40 anos, se você contar os horários que eu fico em casa, é muito pouco perante o que eu estou dentro da rua e dentro do trabalho. Então, isso é a minha vida e da minha irmã. Então, com essa sucessão, automaticamente, nós vamos poder se dar o luxo, talvez, de trabalhar meio período. Parar de trabalhar totalmente, nós não pensamos, não, porque a gente gosta do que a gente faz. Mas, realmente, sabe, ficar um pouco menos à frente de tudo que acontece, porque hoje nós duas somos muito à frente do nosso negócio. Ela resolve tudo que é o financeiro e eu resolvo tudo que é a parte comercial, tudo que se diz direcionado. Então, nós queremos dar esse fôlegozinho para nós, para poder viver um pouquinho mais, porque eu estou com 60 anos, ela está com 62, então, automaticamente, a gente vai ter que
se dar um pouquinho mais de luxo do tempo para nós mesmo, realmente. Respirar um pouquinho mais, né? Tá certo, tá bom. E, Sandra, a gente está chegando ao final aqui da entrevista. Queria te agradecer muito e perguntar se teve algo que eu não perguntei que você acharia importante falar. Olha, eu acho que de um modo geral você perguntou tudo, realmente, a gente pôde explanar bem, porque eu venho uma mulher dos anos 80, né? Diferenciada num ramo machista. A minha família sempre foi do ramo de duas rodas, porque pelo que eu te contei, que ela vem lá de trás, de 1958, se direcionando à fabricação, a ter lambreta, a importar lambreta, depois importar motos, fabricar bicicletas, fabricar peças de moto, tá no varejo, atender o consumidor final. Então, quer dizer, é uma família direcionada realmente no ramo de duas rodas. E eu, como mulher, eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres de um modo geral. Não desista do seu sonho. Não é fácil. E a mulher tem multitarefas. Ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser esposa, ela precisa ser mãe e ela precisa estar dentro do seu trabalho com equilíbrio natural e sempre fazer o que ela gosta. E nunca culpe os outros por aquilo que ela não fez. Porque ela tem um livre-arbítrio, depois de 1970, para que ela possa fazer o que ela quer. Então, realmente, se ela tem que sair para o mercado de trabalho, que ela saia para o mercado de trabalho. Se ela tem que empreender em alguma coisa, que ela empreenda. Mas uma coisa não justifica a outra. Ah, o meu filho realmente não está bem criado porque eu não estava em casa. Isso não é motivo para isso. A educação você pode se dar também à distância, porque as regras são a mesma. A criança tem que ter educação ao levantar, ao comer, ao ir à escola e também com as pessoas. Então, a educação vem dos pais e o ensinamento vem das escolas. Então, é muito básico tudo isso. Então, as pessoas, e nós que se direcionamos a fazer essa multitarefa, que não culpe ninguém em nada, nem o seu próprio marido, nem a sua própria irmã, nem a sua própria mãe, nem o seu próprio pai. E sim, faça o melhor quando você for fazer. E tenha paixão por aquilo que você faz. Porque eu estou no ramo masculino, tenho muita paixão, gosto do que eu faço. Se você pedir para mim trabalhar num sábado, eu trabalho. Se você pedir para trabalhar num domingo, eu trabalho. Como eu trabalho nas feiras, nos domingos que tem, muitas vezes de motocicleta. Então, para mim, é tudo muito normal, porque a gente consegue se organizar. Tenha organização na sua vida, que você, com certeza, vai se dar muito bem. Legal. Muito obrigado, viu, Sandra?